Quero começar a correr e agora? O que eu faço? Eu sou a Gil, educadora física, especialista em treinamento físico, corredora, trabalho com corrida de rua há 8 anos e vou dar aqui 10 dicas para quem está começando a vivenciar esse mundo das corridas. Primeira dica: comece intercalando corrida e caminhada. Normalmente, um primeiro erro que quem está experimentando a corrida comete é querer, vou correr tudo que eu consigo, por o tempo que eu conseguir, para ver até onde eu vou. Então, e aí, com isso, não consegue se manter muito tempo correndo, entra em fadiga e termina o exercício nos primeiros 5, 6 minutos, quando chega a 5, 6 minutos. E aí conclui, a corrida não é para mim, a corrida é muito difícil, eu não dou conta disso. Na verdade, o problema está na intensidade. Tem que começar intercalando corrida, caminhada, corrida e caminhada. Mas quanto tempo? Vamos, se a pessoa é sedentária, se você é sedentário e fincou a bandeirinha, deixei o sedentarismo de lado e agora eu vou praticar uma atividade física, começa com 1 minuto, às vezes até 30 segundos se está com muito sobrepeso. Intercalando 1 minuto ou 30 segundos de corrida com 2, 3 minutos de caminhada. O que vai determinar o quanto tempo de caminhada, que é a nossa recuperação, é o quanto ofegante você está. Você vai perceber que a sua frequência cardíaca aumentou, você está respirando mais rapidinho. Nesse momento você ainda precisa se recuperar. Estabilizou a respiração, a frequência normalizou, a frequência cardíaca normalizou, você pode dar outro estímulo de corrida e assim vai intercalando. Corrida, caminhada, corrida e caminhada. Passou-se a primeira semana, de preferência a dar o estímulo um dia sim e outro não, né? Intercalar é a próxima dica, já vou entrar nessa. E no próximo dia de atividade física, repete o estímulo. Na outra semana, aumenta um pouquinho. Então é muito importante também, segunda dica, intercalar os dias de atividade física. Nós somos seres ansiosos por natureza e quando nos colocamos objetivos, essa ansiedade triplica de tamanho. Então agora eu vou me tornar um corredor e começa a correr todo dia, cada dia é uma distância maior e não dá tempo para o seu organismo recuperar. É importante dar o estímulo e dar o tempo para o nosso organismo se recuperar, adaptar aquela nova situação, a se adaptar a esse novo estímulo, recuperar o estímulo que foi dado e aí sim você repete esse estímulo. Ficou um monte de estímulo, mas é isso mesmo. Assim você aí torna a repetir o estímulo da corrida. Então, de preferência, corre um dia sim, outro não, um dia sim, outro não. Nesses dias que você não está correndo, entra a terceira dica, reforço muscular. Então, é legal no dia que você não corre, encaixar um treinamento funcional, uma musculação, é importante para se manter ativo, manter a adaptação ao treino de corrida, ter a aderência a esse esporte, que você faça reforço muscular, que aí a gente previne lesões, né? Mantém as nossas articulações saudáveis. A corrida é uma atividade física excelente, que libera um monte de hormônios, endorfinas, né? Quem nunca ouviu falar, estou endorfinado porque voltou de um treino de corrida, mas ela também é de impacto e ela por isso se torna lesiva. Diante disso, é muito importante o reforço muscular. Então, o plano ideal é corre um dia, no outro faz reforço muscular, corre outro dia, no outro faz reforço muscular. Vai intercalando entre corrida e reforço muscular, que fica ótimo. Nossa quarta dica: procure um médico, um cardiologista, mantenha a sua revisão cardiológica em dia. Eu fico abismada nesses 8 anos de assessoria e acontece, não é uma vez nem duas, é com a frequência que chegam pessoas na faixa etária dos 30, 35 anos que nunca fizeram um exame, uma revisão cardiológica. É importante fazer essa revisão cardiológica para saber se está tudo certo com a estrutura cardíaca, né?
e menciona para o teu cardiologista, estou iniciando, né, uma atividade física, estou iniciando a corrida, estou iniciando a musculação e gostaria de fazer um exame para ver se está tudo certinho. Te previne, o médico vai fazer o aparato de exame necessário e vai te dar o atestado, você pode correr e aí tudo certo, porque às vezes tem algumas coisas estruturais do nosso coração, no aparelho circulatório que a gente desconhece e é importante ter essa precaução. Quinta dica: ok, tudo feito, comecei intercalando, já fui no meu médico, organizei a corrida com o reforço muscular, e agora com que tênis eu vou, que tênis eu compro? Normalmente essa é a segunda pergunta, com que tênis? Com tênis de corrida, obviamente, né? Um tênis para prática esportiva, que tenha a sua sustentação, que tenha um pouco de absorção de impacto, né? Existe no mercado os tênis minimalistas para quem está iniciando atividade física, a não ser que seja uma pessoa com um porte corporal atlético, uma pessoa leve, que tenha uma pisada excelente, não teria problema nenhum, mas normalmente quem está iniciando não tem essas características, ou está com sobrepeso, ou já tem uma idade um pouquinho avançada, precisa de um tênis que dê um suporte, que dê uma estrutura melhor. Então procure um tênis de corrida que tenha um pouco de absorção de impacto, que esteja um pouco mais estruturado. E a pisada é importante saber com que pisada, qual é a tua pisada? É supinada? É neutra? É pronada? Então, mas como é que eu vou saber? O ideal é fazer um teste, uma avaliação física, uma avaliação de pisada que diagnostica a pisada que você tem. Caso você não queira fazer todo esse investimento agora, você não sabe se vai aderir à corrida, você não sabe se vai ser o esporte que você vai escolher para a sua vida, compra um tênis de pisada neutra numa loja especializada. Eu estou começando a correr, vou escolher um tênis de pisada neutra porque eu não sei se eu vou gostar desse universo. Espero que você goste, que você vai fazer um teste de pisada e que compre o tênis a pisada correta. Mas no primeiro momento, um tênis de pisada neutra vai te dar o suporte necessário. Quinta dica: roupa. Com que roupa eu vou? Procure roupas leves, roupas que permitam a troca de calor, que permitam que você transpire. Então, sempre roupas mais leves. É comum a gente ver pessoas que estão iniciando cheio de agasalho, com um monte de moletom ou calça comprida, né? É legal uma bermuda. Mesmo que agora nesses dias mais frios, mesmo assim, conforme a gente vai correndo, a temperatura do nosso organismo aumenta e a gente necessita dessa troca de calor. Nesses dias mais frios, uma camiseta, uma termo, né? A gente chama de termo, uma camiseta de manga comprida e um quebra-vento é suficiente. Protege as extremidades, mãos, orelha, um gorrinho para o pescoço, mas procura roupas que auxiliem a transpiração, a troca de calor, porque o excesso de calor leva a fadiga, então isso pode acabar com o teu treino antes do previsto. Então a gente está aqui dando um monte de dica para que você consiga se manter correndo, que você ache que a corrida fácil e que tenha aderência a esse esporte maravilhoso. Sexta dica: a esteira pode ser esfalhada, principalmente agora na pandemia. Então, alguns parques estão fechados, né? Academias estão com acesso restrito. Se você tiver uma esteira em casa, ela pode auxiliar nessa adaptação à aderência à corrida. Bota uma velocidade confortável e aí você vai conseguir mensurar o tempo de corrida e o tempo de descanso, ou a distância de corrida e a distância de descanso. Não existe prejuízo em treinar em esteira. A gente inclusive tem atletas que já estão em alta performance, né, que tem um rendimento bacana, que já correm muito bem, obrigado, que treinam durante a semana na esteira e deixam o treino longão do final de semana para a rua. Sim, a gente precisa levar em consideração que a esteira tem um motorzinho de 2 ou 3 HPs nos auxiliando, então vai impulsionar essa corrida. Mas nesse momento, se tu tiver a aderência da corrida, isso também não vai vir ao caso. Quando tiver
mais condicionada, que estiver já procurando uma performance, a gente pode colocar inclinação nessa esteira, aumentar a velocidade, que vai adaptar e deixar muito semelhante ao estímulo da rua. Olhando o nosso rascunho aqui, próxima dica, alimentação. Também, às vezes, nos tira do treino, né? Torna o nosso treino muito pesado, uma alimentação errada. Então, também, se você tá com sobrepeso, se você tem uma alimentação que tu sabe que não tá muito regradinha, porque o contexto geral, o básico, assim, todo mundo sabe, porque hoje a gente tem muita informação, né? As redes sociais estão aí com um monte de informação, então o básico do que é saudável e do que não é, todo mundo já sabe, mas adaptar as porções necessárias para cada organismo, para cada estímulo, quero emagrecer, não quero emagrecer, quero para maratona, quero para 5 quilômetros, um nutricionista vai te dar todo o aparato necessário. Mas o básico aqui, né, o entendimento é que para o início de treino eu preciso ter um aporte de carboidrato. Então eu preciso ter um carboidrato na minha corrente sanguínea e não um monte de carne, né? Eu vou me passar mal se eu comer uma churrascada e for treinar em seguida, assim, então vai dar problema, não vai render, não vai ser legal. Então sempre procure os carboidratos como aporte nutricional pré-treino, tá? Pós-treino daí é outra história, o nutricionista pode te ajudar nessa reconstrução muscular. Às vezes o recomendado é proteína, mas aí o Nutri pode te ajudar. Passou de 1 hora de atividade física, é necessário muitas vezes, na maioria das vezes, repor esse carboidrato. Então quem já aderiu, quem já tenha, o treino já funcionou, a corrida já funcionou, ou vai ficar bastante tempo em exposição, precisa de um aporte de carboidrato, então um gelzinho, uma mariola, enfim, aí entra na parte de suplementação também. Tem dúvida? Manda um direct para nós. Então vamos lá. Intercala corrida e caminhada sempre, procure um médico, já escolheu o tênis, já sabe a roupa, já sabe que precisa fazer um fortalecimento, já está permitido o uso da esteira, sabe que tem que intercalar dias de estímulo e dias de descanso para que a gente evite lesões e consiga aderir à nossa atividade física, já sabe direitinho direitinho mais ou menos, né? Já tem uma ideia da alimentação correta, hidratação. Precisamos nos manter hidratado para que o treino também funcione. Então, muitas vezes a gente desidrata, esquece de tomar água, principalmente nesses dias frios, parece que tem uma ilusão de que não sente sede, mas sim, o nosso organismo precisa de água mesmo nos dias frios. E aí vai treinar e o treino se torna maçante, sobra frequência e não consegue dar conta do exercício. Tá desidratado, né? Às vezes tem cãibra, tem outros mal-estares que prejudicam também. Então presta atenção que a hidratação também tem que estar dentro da normalidade. Aquela 2, 3 litros de água, depende do teu peso corporal. E não se preocupe com a velocidade, estamos nos adaptando a uma nova atividade, é necessário aqui ter paciência, começar num ritmo confortável, intercalar corrida e caminhada nos primeiros estímulos, depois de 1 semana, 2 semanas, aumenta o tempo de corrida, diminui o tempo de caminhada, até que você vai perceber que vai estar só correndo, conseguiu se manter correndo. E aí sim, nesse momento, a gente começa a trabalhar outras questões de ritmo, né? Outras determinações que o teu objetivo vai te levar. Procure sempre um nutricionista, um ortopedista, um fisioterapeuta, que esses profissionais habilitados vão te auxiliar a adaptar e a aderir a essa atividade física que é a corrida. Então a corrida não é um bicho de 7 cabeças, às vezes a gente acha que não é para nós porque nós começamos errado. Então se você levar em consideração essas dicas mencionadas aqui, vai ficar mais fácil, eu tenho certeza. Se surgiu alguma dúvida no decorrer desse vídeo ou durante a sua experiência, mande aqui para nós um direct que a gente esclarece você, tá bom? Grande beijo, te encontro por aí pelas corridas.